para esse momento tão importante da nossa reunião da AME Pelotas, a primeira desse ano de 2025. Te agradecer muito, Jesus, até agora, por tudo que a gente viveu, o Natal que a gente passou, a convivência com nossa família nesse meio tempo que a gente teve esse recesso. E agora, renovados de energia, do teu amor, vamos começar a nossa tarefa. Então, vamos te pedir, Jesus, que nos acompanhe nessa tarefa de hoje, com a nossa querida Lourdes, que vai nos falar de um tema tão importante ligado à questão família. E mais uma vez agradecer a oportunidade de nós todos aqui estarmos aqui nessa tarefa, que acima de tudo, o objetivo é nos melhorarmos, para que possamos seguir as linhas do Mestre Jesus. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje e principalmente a nossa querida amiga Lourdes, que vai nos dar esse prazer, né? Ela tem uma agenda bem apertada, ela vai ter o prazer, vamos ter o prazer de ter essa fala dela. Muito obrigada, Jesus. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Sim, sim. Bom, pessoal, e eu vou falar do currículo da Lourdes antes dela começar e depois do que ela vai falar. A Lourdes, a doutora Maria de Lourdes Silva de Lima, chama ela de Lourdes. Ela é médica, espírita, especialista em saúde mental, professora de psiquiatria da Universidade Newton Lins, preceptora da residência de psiquiatria da Newton Lins, orientadora do ambulatório de dependência química do PGGM e presidente da AME Manaus. A gente tem nos encontrado, eu conheço muito a Lourdes dos eventos das AMPs. Tá? E ela vai nos falar hoje de um tema muito interessante, que é emoções tóxicas e os desvarios da insanidade mental, desafio do século. A Lourdes, o que a gente combinou, ela vai falar um tempo, né, uns 40, 50 minutos, e depois agora ela vai ver como é que ela gostaria de fazer, né, mas o importante é que a gente possa discutir, aproveitar a presença dela depois para a gente poder discutir, né? Minha querida, a palavra está contigo. Bom, eu gostaria primeiro de dar boa noite a todos os companheiros que se encontram aí, aqueles que estão conectados também através da internet, e dizer que eu estou muito grata e muito feliz por estar aqui, né, junto com vocês e para conversarmos sobre um tema interessantíssimo. Diante de grandes desafios que nós vimos enfrentando ultimamente, as emoções tóxicas têm um papel fundamental nesse aumento avassalador da insanidade mental entre nós, né? E é muito importante nós iniciarmos nos perguntando: como é que nós estamos atualmente? Enfrentamos tantas situações difíceis, né? Alagamentos, incêndios. Ainda estamos nos recuperando da questão do Covid. Ainda choramos pela perda dos nossos familiares, ficamos ainda tão amedrontados. Passamos a ter medo da gripe, porque qualquer gripe parece lembrar da experiência catastrófica que, que foi com a questão do Covid. Então, como é que nós estamos? Como é que nós estamos caminhando, né? Como é que a humanidade está caminhando diante de tantos desafios? E nesses tempos de grande desafio, onde frequentemente se falamos de transição planetária, como é que nós estamos nos preparando ou como é que nós estamos entendendo isso, né? Se formos claros e verdadeiramente honestos, nós vamos perceber que estamos em meio de muita ansiedade, de muita inquietação, de muito medo, de muita desesperança. O que temos observado é que doenças antes que foram debeladas voltaram. Quando é que nós podíamos imaginar que a tuberculose voltaria? Ia avassaladoramente contaminando as pessoas. A depressão, que achávamos que ela já tinha sido, de alguma forma, entendida, ela volta nos desafiando. E o sarampo e a catapora, que as vacinas não dão conta, ocasionalmente nós vemos epidemias de sarampo por aqui, de catapora, envolvendo, inclusive, adultos também, né? Então, o que nós começamos a perceber? Que, além dessas doenças físicas, presenciamos um aumento expressivo das tentativas de suicídio.
inclusive com novas estratégias, muitas vezes apresentada pelas mídias, pelas redes sociais. Não, recentemente, nós identificamos que há nas redes sociais, né, orientações se você quiser cometer o suicídio de forma individual, mas também se você quiser cometer o suicídio de forma coletiva. O suicídio sem dor e, pasme, o suicídio assistido. Então, a gente precisa pensar o que está acontecendo conosco. Por que, diante de tanto avanço tecnológico, diante de tantas possibilidades, tantas religiões nascendo, e a gente percebe que há um aumento das religiões, mas parece que há uma diminuição da religiosidade, o que na verdade está acontecendo conosco? Porque nós saímos do reino animal, entramos no reino hominal, fomos presenteados com o córtex cerebral, com o sistema límbico explodindo, deixando claro que nós somos emoções puras. E o que está acontecendo conosco? Né? Então, a gente vai fazer algumas considerações. O ser humano ele é legatário de experiências antropobiopsicossociais. Por conta disso, ele vem sendo convidado a enfrentar grandes desafios. Ele está, na realidade, sendo convidado a despertar, baseado já em experiências que ele traz já ao longo da sua caminhada. Né? E esse desafio é exatamente contra as tendências que tendem a mantê-lo nas faixas primárias da evolução. Na sua caminhada, o que nós vimos, o que nós temos observado, o que os estudos nos dizem? Que o homem já tem inúmeras conquistas libertadoras, sem sombra de dúvida, mas ainda somos reféns das paixões avassaladoras. Ainda nos mantemos reféns. Né? E exatamente por conta dessas paixões avassaladoras, nós percebemos mudança no comportamento humano. O que a gente tem observado? Que o ser humano ele vem aumentando um distanciamento de si mesmo. Um distanciamento na vivência com o próximo. E por conta disso, ele tem multiplicado muito os seus problemas de ordem emocional. Não nos parece que estamos enfrentando problemas na área cognitiva. Pelo contrário, vocês percebem que nós estamos recebendo crianças, espíritos que estão reencarnando, que é de uma inteligência que nos chama a atenção. Mas a questão não é essa. Não é o desenvolvimento intelectual, não é o desenvolvimento cognitivo. O que nós estamos observando que é uma defasagem muito grande no emocional. Crianças inteligentes, jovens inteligentes, pobres de empatia, pobres de compaixão, adultos que estão afastados cada vez mais de si mesmo, vivendo um personagem que não é ele próprio. A busca de ser reconhecido, a busca de ter um poder, de ter uma posição social. Então, o que a gente entende isso? Que todo esse comportamento que leva a um distanciamento de si faz com que o homem se torne vítima do individualismo, do sexismo, do consumismo. Isso foram estudos apresentados por um grande teólogo e psicólogo conhecido como Rollo May. Ele trouxe essa possibilidade, porque nessa tentativa de fuga, nós nos refugiamos exatamente aí. Né? Então, essas mudanças do comportamento foram consideradas como um mecanismo de fuga da realidade, contribuindo para uma existência muito tormentosa. Nunca nos ambulatórios de psiquiatria e de psicologia se recebeu tantas pessoas atormentadas, tantas pessoas vazias, tantas pessoas que mais caminham como um robô, como um zumbi, do que propriamente indivíduos que estão em busca do autoconhecimento. Nós temos queixas interessantes a respeito de que estão perdidas. São tantas, como é que se diz, competições que a pessoa termina perdida dentro de si mesma. Né? Então, essa existência tormentosa que nós temos agora, né, caminhando, traz ameaças frequentes de desequilíbrio emocional, levando a humanidade a uma marcha insana. Em meio a toda essa confusão, gerando inúmeros processos de adoecimento, surgem os recursos farmacológicos.
as técnicas terapêuticas diversificadas. Qual o objetivo dessa? Há uma explosão de medicamentos, há uma explosão de técnicas novas, né? Qual o objetivo? De tentar deter esse processo do adoecimento, né? E mesmo também tem a tentativa de atingir o ego, né? Que se encontra perdido nas suas ilusões egocêntricas e refém das paixões avassaladoras que acometem o ser humano. Então, com todo esse recurso que nós entendemos que a medicina, na sua modernidade, oferece, com todas essas descobertas que os estudiosos do comportamento humano nos apresentam, a gente entende que estamos com grandes desafios para impedir essa insanidade que envolve dos, a maioria dos indivíduos. Essa insanidade, né, essa marcha insana, esse adoecimento, nós temos crianças de 12 anos com estratégias formadas, estabelecidas não para morrer, tentativa de suicídio severa. Nós temos crianças de 8 anos se automutilando. Nós temos adultos perdidos que não conseguem se colocar numa posição dentro da questão social. Não sabem onde é que eles estão, para onde eles vão. As pessoas fazendo inúmeros, como é que se diz, vestibulares, não sabem nem qual é o curso, qual é a sua habilidade. Eles querem chegar a um ponto mais rápido do poder para eles poderem continuar a ter e não ser. Então, o que nós vimos é que existe uma correria muito grande nessa questão toda, né, fazendo com que a criatura humana persista nesse desconhecimento de si mesmo, nesse afrouxamento dos valores morais e da desconexão com o Criador. É isso que nós temos observado muito. E aí, esses comportamentos, eles vão nos dando dicas, eles vão nos dando sinais do quanto nós precisamos parar e nos perguntar o que está acontecendo com a nossa evolução emocional. Porque são pessoas muito inteligentes, são pessoas de habilidades cognitivas incríveis, mas quando chega na habilidade emocional, nós vemos as pessoas perdidas dentro de si mesmas, com medo das emoções, ou não compreendendo essas emoções. Então, aonde é que a gente vê esses sinais? No grande vazio existencial que acomete milhares de pessoas. E o porquê desse vazio existencial? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de captar ideais nobres. As pessoas não estão mais tão preocupadas em desenvolver trabalhos com ideais nobres. As pessoas estão muito no automático, estão muito no imediatismo. A falta de empatia, que é outro sinal que nós observamos na relação da pessoa com o outro, com o próximo. Ninguém quer mais ser empático, porque entende-se que a empatia é fraqueza, fraqueza humana. As ilusões egóicas, levando às inquietações diante das situações aflitivas. O ciúme, que tem raízes no egoísmo exagerado. As pessoas acreditam que ter ciúme é sinal de amor, é sinal de relação afetiva, quando, na realidade, ele expressa um egoísmo exagerado. A inveja, como nós estamos percebendo a inveja envolvendo as pessoas, levando a sérios comportamentos emocionais, que é ocasionada por um ego que não admite o triunfo alheio. Estamos ficando competitivos. O triunfo do outro, a realização do outro, incomoda. Porque muitas vezes queremos estar no lugar dele, queremos nos apropriar do que ele tem. E isso gera uma competição exagerada no meio social. É muito curso, muito curso, muito curso, muito curso, muito curso, porque eu preciso estar melhor do que o outro, porque eu preciso galgar o lugar que o outro se encontra, e nisso a gente vai se perdendo. Quantas pessoas chegam a um estresse terrível, porque não encontra mais tempo para respirar? Recentemente, eu escutei uma pessoa dizer assim: nossa, faz muito tempo que eu não sei o que é olhar para cima e ver um céu sem nuvem. E aí eu perguntei: mas o que te impede? Ele disse: simples, eu vivo com a minha cabeça voltada para a tela do meu computador.
E o que que tu tem sentido com isso? O que que tu tem de retorno? Muita dor de cabeça, já troquei meu óculos e uma sensação de vazio. Parece até que eu não sei mais conversar com as pessoas da minha casa. Então, veja um depoimento de uma pessoa que procurou uma orientação porque estava perdido diante da tela do computador, que é o material do seu trabalho. Ele precisa do computador para trabalhar. Mas nessa competição, onde estamos sempre galgando um poder, onde estamos sempre voltados para o ter, nós estamos nos distanciando de nós mesmos. Né? Então, aí, como resultado disso, dessas emoções todas que são consideradas tóxicas, porque elas trazem grandes prejuízos para nós, não é? O que que acontece? Nos acompanha a dor emocional. Essa dor emocional, ela acompanha o medo, a insegurança, a solidão, a ansiedade, a insatisfação, o egoísmo, todas essas emoções que nós estamos vivenciando sem muitas vezes, ou na maioria parte das vezes, sem saber exatamente o porquê. Eu escuto no ambulatório as pessoas dizerem assim: meu Deus, mas eu tenho tudo. Tudo que eu queria fazer era ser médica. Tudo que eu queria fazer era ser homeopata. Eu sou médica e sou homeopata. Por que que eu não consigo encontrar a sensação de paz naquilo que eu faço? A sensação de prazer, de ter encontrado o meu caminho. Quer dizer, nós estamos assim meio indiferentes a essas questões emocionais que exatamente estão nos chamando a atenção para que a gente possa voltar o nosso olhar para essas emoções que deveriam, essas emoções, elas deveriam nos desafiar para que a gente possa compreender e possa melhorar, elas estão nos deixando adoecidas, né? Facultando um comportamento autodestrutivo. Nós temos um número altíssimo de crianças que se automutilam. E quando essas crianças são abordadas, elas deixam claro como elas se sentem incompreendidas, se sentem incompetentes para resolver as coisas mais simples da sala de aula, até a relação com a sua coleguinha. Se sentem injustiçados, se sentem rejeitados diante de todas as vivências conflituosas emocionais que elas enfrentam, que é natural, que faz parte da sua caminhada, faz parte da caminhada, a nossa, não é? A gente vai, na medida que a gente vai caminhando, na medida que a gente vai descobrindo novos hábitos, novas emoções, novas experiências, a gente vai tendo dúvidas, a gente vai, como é que se diz, tendo reações emocionais. E essas emoções, elas deveriam estar para nos auxiliar, para nos estimular a vencê-las, a compreendê-las, a melhorarmos, mas elas estão nos deixando doentes. Infelizmente, nós estamos adoecidos por conta dos nossos conflitos de ordem emocionais. Então, essas emoções todas que nos adoecem, que nos deixam distante de nós mesmos, que faz com que a gente perca a empatia, a noção de compaixão, a solidariedade coletiva, elas são consideradas emoções tóxicas. Por quê? Por que que nós entendemos que elas são emoções tóxicas? Porque elas modificam o nosso campo vibratório, elas nos desequilibram os centros vitais, criando um campo energético de baixo teor vibratório. E esse campo energético de baixo teor vibratório, ele vai modificando toda a nossa fisiologia celular. E aí as nossas células passam a ser alimentadas com essa energia, né, tóxica, fazendo com que elas se percam na sua própria função fisiológica, né? Levando a escolhendo um órgão de maior vulnerabilidade ou de fragilidade adquirida. Por isso, a existência de inúmeros processos de adoecimento. São gastralgias sem diagnósticos confirmados, esofalgias, as artralgias, a fibralgia invadindo os prontuários médicos, as atralgias, as insônias que muitas vezes não encontram justificativa, a ansiedade que parece tomar conta da gente, nos deixando numa situação de
doentes mesmo crônicos, a depressão, a tristeza, porque de repente nos damos conta que não estamos no caminho que queríamos. Olhamos para trás e vimos que perdemos tanta coisa e a gente não consegue compreender. Nos revoltamos contra as, digamos, as vicissitudes que nos colocam à nossa frente, na tentativa de nos despertar para a gente aprender a lidar com elas, e a gente se sente injustiçado, a gente se sente órfão. Então, diante de todos esses sentimentos, nós temos aí o resultado dessa gama enorme de adoecimento. Por mais que a medicina ofereça recursos farmacológicos, por mais que ela nos traga, na sua tecnologia avançada, exames que podemos até perceber qual é a doença que eu posso ter no futuro, ainda assim, parece que nós não conseguimos sair dessa condição de doentes, porque não conseguimos lidar com as nossas próprias emoções. A emoção nos tirou do reino animal. Entramos no reino hominal com o nosso sistema límbico explodindo, com o nosso córtex cerebral nos trazendo a possibilidade do pensamento, do bom senso, do raciocínio. E nos perdemos porque estamos atrás de um imediatismo, de um automatismo, porque simplesmente não queremos ser frustrados, porque simplesmente não queremos perder, porque simplesmente não queremos reconhecer que nessa caminhada toda, as adversidades não são para nos deixar insanos, pelo contrário, são para conquistarmos a nossa saúde espiritual. Né? Então, por conta de tudo isso, há um comprometimento muito grande da imunidade celular. Por essas energias tóxicas, pela perda da fisiologia celular, cai a nossa imunidade celular. Mas tudo isso acontece porque a nossa imunidade espiritual também está comprometida. Por isso estamos tão doentes. Por isso temos, como é que se diz, doenças que antes eram muito simples de serem tratadas e hoje nos deixam, como é que se diz, preocupados. Gripe e resfriado. Isso se tratava com coisas tão simples, um chazinho de limão, como é como é que se diz, antitérmico, e hoje virou uma pandemia. Eu não sei como é que está aí em Pelotas, mas aqui em Manaus nós estamos assim numa pandemia de Oropouche, nós estamos numa pandemia do vírus sincicial, quase todo mundo doente. E é interessante e é desafiador, porque às vezes nós não entendemos os sinais dos tempos. Você vai trabalhar numa instituição de saúde, ou seja, onde profissionais estão ali para cuidar das pessoas e os profissionais estão todos doentes. É interessante isso. Como o cuidador está tão doente quanto o assistido. Então, você chega num ambulatório, você chega numa UBS, a maioria está de licença porque está todo mundo doente. E ficam os doentes à mercê de quem? Eles ficam meio perdidos, porque, nossa, eu vim para ser atendida pelo médico e o médico está doente? Porque para nós ainda é um axioma essa questão do médico ficar doente. Claro, o médico ele é humano, ele também adoece. Mas nós não teríamos que ter um cuidado maior conosco para que a gente pudesse continuar sendo cuidador? Nós que despertamos da doutrina espírita, será que nós não tínhamos que ter um compromisso de chegar mais perto dessas emoções que nos desafiam, que nos faz ainda refém, e tentar conhecê-las para melhor lidar com elas? Então, eu penso que são muitos esses desafios e que o sinal dos tempos nos traz exatamente isso, para que a gente possa compreender o quanto aquilo que nós defendemos, caridade, bondade, generosidade, paciência, empatia, ternura, alegria, gratidão, estão sendo sufocados pela competição, pela busca do ter em detrimento do ser. Joana de Ângeles já chamava a nossa atenção para isso. Pela manutenção desses personagens que são tão diferentes do nosso eu verdadeiro. Nós vivemos um personagem para que nós possamos sobreviver. Muitos de nós estamos vivendo um personagem que é distante do teu eu verdadeiro. Então, cadê a busca desse eu verdadeiro? Cadê a luminosidade desse eu verdadeiro? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele disse para nós, vós sois luzes, vós sois deuses, e nós estamos nos afogando nessas emoções tóxicas,
porque não sabemos exatamente lidar com os desafios da vida, com as adversidades da vida. Esquecemos que, estando num planeta de provas e expiações, essas adversidades não são injustiças, não são castigos, são formas para nós despertarmos, justamente para que nós possamos compreender melhor o nosso mundo emocional. Porque quando eu não aceito um sofrimento, quando eu não aceito a condição que eu me encontro, quando eu não aceito nada que é meu, gera em mim a revolta, a insatisfação, a raiva, a irritabilidade. Isso vai me deixando inseguro, vai me deixando, como é que se diz, contaminado por tudo isso. E aí nós banhamos o nosso planeta com todas essas energias tóxicas. Então, olhem como é interessante a gente tomar conhecimento disso para que a gente possa ir se movimentando. O que, que a gente precisa fazer sem levar em consideração que, quando reencarnamos, ainda trazemos sentimentos não resolvidos e que são somatizados por nós internamente, porque nós fugimos da dor, nós fugimos do problema, nós fugimos da dificuldade. Então, reencarnamos com aquele sentimento não resolvido, com aquelas emoções não resolvidas, somatizamos, né? E aí passamos a expressar através do ódio, do ressentimento, através da culpa. A culpa sinaliza para nós que fizemos alguma coisa de forma equivocada e que isso precisa ser redimensionado, né? E todo esse ressentimento, toda essa revolta, todo esse ódio, toda essa culpa é transformado em comportamentos compulsivos, que passam a funcionar como mecanismos compensatórios. Aí nós temos as compulsões ligadas à comida, ao sexo, a compras, às telas, às academias. Nós temos excesso de luxo e extravagância. Recentemente, um cantor de rap, se eu não estou enganado, foi receber um prêmio e levou a sua esposa numa veste completamente onde deixava o corpo dela exposto. Isso foi aplaudido pela mídia, não é? Prepotência exagerada, descabida, mesquinhez nas nossas relações com o próximo, uma luta desenfreada pelo poder. Tudo isso ocasionado por sentimentos não resolvidos que trazemos de reencarnações passadas. E nessa reencarnação agora, nós somos convidados a enfrentá-los, mas ainda assim, não acreditando no que ele disse, que nós éramos, que nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós não deixamos a nossa luz brilhar. Ficamos presos na nossa sombra, naquilo que não gostamos, naquilo que detestamos da gente, mas que temos ainda muita dificuldade de enfrentar. A Organização Mundial de Saúde, ela fez uma última estatística que ela informa que em 2022, mais de 1 bilhão de pessoas eram portadoras de transtorno mental. Nesse 1 bilhão, 14% eram ligadas a crianças e adolescentes. 58% estava direcionado a pessoas que já tinham tentado suicídio. Então, vejam, a humanidade está doente. Estamos insanos. Essa marcha insana tem deixado claro o quanto nós estamos incompetentes para lidar com as nossas próprias emoções. O que, que nós podemos fazer? Será que há algo que nós podemos fazer? Como é que a gente pode contribuir para que nós possamos, através das atividades da nossa casa espírita, através dos projetos da nossa exames, através da nossa família, do nosso lar, como é que nós podemos contribuir para que as pessoas despertem e entendam a importância de nós podermos nos conhecer emocionalmente? Não, não é só tão importante a gente fazer um elogio para o outro, dizendo: nossa, como fulano é inteligente, nossa, tem uma cognição maravilhosa, memória, mas não consegue ser gentil com ninguém, não consegue estender a mão, dividir nada com ninguém, nem percebe aquele que está sentado, quase nu, morto de fome. Toda vez que ele vai para o trabalho, aquela pessoa está lá, sentada, suja,
completamente alheia. E a pessoa não percebe. Por quê? Porque está distante de si, está distante do que está acontecendo, está distante das nossas possibilidades emocionais. Joana de Ângelo, ela disse uma coisa interessante. Ela diz que a emoção é parte fundamental do ser humano. Ninguém pode viver sem emoção. Ou mesmo sem as paixões. As paixões, elas são necessárias para que a gente possa redimensioná-las, para que a gente possa é, 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 reconfigurá-las, para que a gente possa compreender e aumentar esse teor vibratório das paixões. Então, elas também são importantes na nossa caminhada. Ela diz exatamente isso, porque tanto a emoção e a paixão fazem parte do trânsito para a realidade espiritual. Enquanto no corpo de carne, elas impulsionam a vida em uma ou outra direção. É exatamente as emoções positivas, as emoções construtivas, como a gratidão, a alegria, a generosidade, a paciência, a ternura, a tolerância, faz com que a gente direcione a nossa vida numa caminhada onde nós estaremos melhorando, contribuindo, também fazendo a nossa transição. Precisamos sair do instinto, precisamos dizer não a não sermos mais reféns do instinto primitivo. Nós estamos tendo a oportunidade de sairmos do instinto para o sentimento. Com certeza absoluta, lá na frente, nós viveremos o amor. Não o amor como costumamos entender uma forma muito pequena do amor, mas o amor em toda a sua plenitude. No Livro dos Espíritos, na questão 908, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões ou emoções deixam de ser boas para se tornarem mais? As pessoas perguntam, mas será que sentir ódio é pecado? É errado? É insano? Será que ter inveja é insano? Olha o que ele diz. Os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Dá em resultado um prejuízo para vós mesmo ou para o outro. É exatamente. Se nós entendermos que nessa caminhada nós estamos sendo convidados para melhorar, para evoluir, para redimensionar as nossas emoções, não é errado ter ódio, ter inveja ou ter ciúme. Se você compreende que você tem esse sentimento, que você vive essa emoção, você tem que trazê-la para perto, enfrentá-la e ressignificá-la, redimensioná-la. A natureza, ela tem uma frase que é conhecida de todos nós. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E é esse o convite. Quando nós nos dirigimos ao processo do autoconhecimento, a gente entende que todas essas emoções consideradas negativas, pesadas, fazem parte da nossa caminhada. Fazem parte da nossa estrutura emocional. Mas o convite é para que a gente se aproprie dela e redimensione. Que a gente possa transformar essa energia, esse teor vibratório pesado do ódio, em solidariedade, em paciência, em tolerância. Que a gente possa transformar esse teor vibratório pesado da inveja, que nos intoxica, na humildade, na simplicidade. Esse é o convite, essa é a proporção. Não é negar que essas emoções tóxicas possam estar na nossa vida. Não, é trazê-las para perto, é enfrentá-las e decidir como nós podemos redimensioná-las, como nós podemos reconfigurá-las. E aí, meus amigos, o papel da família é fundamental, onde podemos criar um espaço para conversar sobre isso. O papel social é importante, o nosso grupo de amigos, onde podemos conversar sobre essas dificuldades todas. No nosso trabalho, conversar sobre a competição, sobre a falta de empatia.
também se faz importante, ou seja, em todos os nossos níveis de relacionamento, nós temos oportunidade de enfrentar essas energias consideradas tóxicas e transformá-las em energias construtivas. O que que nós precisamos, então, fazer para que a gente possa sair de ser refém dessas energias, não é? A gente passar a direcioná-las, a gente ter o controle, o direcionamento delas. E o controle não é deixar de expressar, pelo contrário, é fazer a catarse dessas energias. Então, buscar o autoconhecimento, enfrentando as nossas sombras, é um papel importantíssimo para a gente transformar essa energia tóxica numa energia construtiva. Buscar o autoconhecimento, me reconhecer como um ser em processo de evolução. E estando num planeta de provas e expiações, todos esses sentimentos vão estar presentes. E aí, na busca desse conhecimento, eu vou decidindo o que eu preciso fazer para ressignificar essas emoções tóxicas. Isso vai me trazer uma outra proposta: educar as emoções. Como nós somos deseducados nas nossas emoções. Até a alegria. Muitas vezes, quando vamos demonstrar uma alegria, sem querer, a gente tem um aperto de mão muito apertado que machuca o outro. Um abraço que sufoca. Às vezes, sem querer, fazemos barulho exagerado, esquecendo até que na nossa casa espírita, aquele ambiente divino, sagrado, é um pronto-socorro espiritual. Chegamos com voz, um tom de voz alto, exageradamente falando da nossa alegria de encontrar os nossos amigos. Olha como é interessante. Olha quando a gente começa a entender a educação emocional, a gente começa a compreender. Às vezes, nos frustramos e no momento de desatenção, batemos, damos um murro na parede, batemos na mesa, rasgamos um papel, soltamos um impropério. Por quê? Porque naquele momento nós nos deseducamos, nós ficamos perdidos dentro da emoção. Então, a educação emocional, ela é fundamental. Mas a educação emocional traz um caminho interessante. O primeiro é de conhecer as emoções. Eu preciso conhecer as emoções. O segundo é enfrentar essas emoções, entendendo que ela faz parte de mim, que não é o outro. Outra coisa, outro equívoco interessante. A gente fica aborrecida, fica com raiva, perde o equilíbrio e a gente diz: foi você que fez isso comigo. Por sua causa eu me desequilibrei. Por sua causa eu fiquei com raiva. Por sua causa eu fiquei chateada. Não é por causa do outro. É essa deseducação emocional que não permite que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu me coloco para enfrentar essas emoções, né? E no momento que eu enfrento, eu passo a refletir. Eu preciso refletir. Eu preciso entrar, criar um momento comigo mesmo, para me poder entender o que está se passando, por que eu estou assim. E quando eu reflito, quando eu entro em contato comigo, eu volto a me aproximar de mim mesmo e eu entendo que preciso mudar as minhas atitudes, preciso mudar o meu comportamento. Nós não estamos conseguindo viver, fazer essas mudanças, esse aprimoramento, porque nós estamos muito distante de nós mesmos. Nós não queremos sofrer, por isso nós nos distanciamos. Então, exatamente por isso é que é importante eu trazê-la para perto de mim, para a minha frente e poder decidir o que é que eu vou fazer com elas. E aí eu passo a viver, a dirigir, como os espíritos responderam para Kardec, as minhas emoções, feito um corcel com a lucidez espiritual. O quanto a lucidez espiritual também é importante para nós. E que nós vamos adquirindo na medida em que nós vamos buscando o autoconhecimento. Na medida em que nós vamos nos dirigindo, saindo desta sombra e nos dirigindo para a luz. Não é só a luz do conhecimento, mas é a luz também do entendimento.
né? Então, essa lucidez espiritual é que vai fazer com que nós possamos ter as nossas emoções sob o nosso comando, o comando do bom senso, o comando da lucidez espiritual, o comando do homem de bem. E aí, isso aí vai me trazendo consequências. Do mesmo jeito que as energias tóxicas trouxeram consequências destrutivas para nós, ter a educação emocional também vai me trazer consequências. Eu passo a criar novos hábitos, eu passo a me exercitar melhor no exercício do bem, no trabalho do bem, e não é só com o outro, comigo também. Como nós, às vezes, nos equivocamos. Nós nos esmeramos em cuidar do outro, em estar com o outro, em ouvir o outro, e às vezes a gente não consegue se ouvir. Às vezes a gente não consegue cuidar bem da gente mesmo. Então é importante que, ao tomar conhecimento da lucidez espiritual no nosso campo emocional, a gente comece esse aprendizado conosco. Porque só cuidando da gente, a gente vai poder cuidar melhor do outro. Só nos amando com simplicidade, com sabedoria, a gente vai poder amar o outro. Só tendo tolerância conosco, com os nossos reveses, com as nossas recaídas, e que a gente pode ter tolerância com o outro. Só tendo paciência, amorosidade conosco, é que poderíamos ter paciência e amorosidade com o outro. Então, o exercício, ele é interessante. Nós precisamos investir nisso. Nós precisamos ajudar as nossas crianças a, desde cedo, não terem medo da sua própria raiva, não terem medo da sua própria irritação. Pelo contrário, compreender. E quando, diante de uma criança raivosa, você pune, você está tirando o direito dela poder compreender por que ela está com tanta raiva. Então, não podemos esquecer que, na vivência das emoções tóxicas, destruidoras, ainda assim há um aprendizado oculto, há um aprendizado maior, um propósito de nós podermos caminhar. Eu penso que é tão interessante, porque no Código Internacional de Doenças ligadas aos transtornos mentais, nós temos os transtornos afetivos. Transtornos afetivos. Nós adoecemos por conta de uma alegria exacerbada. Os quadros de mania, os quadros de compulsão. Nós adoecemos porque estamos tristes, exagerados, os quadros de depressão. Nós adoecemos porque temos medos exagerados, os quadros de fobia. Nós exageramos em pensar no futuro, no dia de amanhã, deixando de viver o hoje. Nós adoecemos nos transtornos de ansiedade. Trabalhamos demais, perdemos a nossa rotina, perdemos o contato com as pessoas que nos rodeiam. Nós adoecemos com reação aguda ao estresse. Transtorno de estresse pós-traumático. São tantos os processos de adoecimento, tudo porque ainda não conseguimos lidar com essas emoções que são tóxicas. E aí, não é só a nossa casa mental que fica comprometida. Nós também temos o comprometimento do corpo físico. Nós também temos. Nós já sabemos que um corpo físico saudável não tem só relação com uma alimentação saudável. Não. Tem também com pensamentos que vão exatamente qualificar essas emoções que permeiam a casa mental, que chegam até os nossos centros vitais e que alteram a nossa fisiologia. Então, exatamente por isso, é que nós precisamos prestar atenção nessas emoções. Não é negarmos. Não, está tudo bem. Não, eu sou espírita, não me deixo mais levar pelo egoísmo, pela insegurança. Que bom que você já não consegue mais levar. Mas como é que você pode transformar isso em energias positivas? Como é que você pode orientar pessoas que têm ainda orgulho, que têm ainda inveja, já que você aprendeu, já que você já tem essa experiência?
Vamos compartilhar, vamos compartilhar, não é? Então, para nós fecharmos a nossa fala e ficarmos abertas às perguntas, ao compartilhar, eu deixo uma frase do Jung que ele diz assim: o homem que não atravessa o inferno das suas paixões também não as supera. Então, o convite nessa marcha insana é a gente tentar redimensionar, reconfigurar, é a gente tentar superar essa negatividade toda, essa toxicidade toda que está sendo dada por esse mundo tão moderno, esse mundo tão cheio de possibilidades, que no lugar de nos trazer para perto de nós mesmos, para uma conexão com o nosso Pai Criador, nos afasta de nós mesmos, fazendo com que nos tornemos verdadeiros zumbis, procurando no automatismo, procurando nessa questão rápida uma fórmula mágica para nós nos sentirmos mais vivos. E aí entra a questão das drogas, entra a questão do alcoolismo, entra a questão da dependência das telas, entra das academias, da eterna busca da juventude, quando nós não entendemos que o nosso corpo biológico tem um trânsito, tem um caminho a percorrer. Então, são muitos os desafios. E eu convido todos nós a pensarmos exatamente como nós podemos oferecer propostas interessantes, despertares interessantes para nós que ainda estamos frente a frente com essa toxicidade toda envolvendo o nosso mundo emocional. Então, eu gostaria de agora deixar em aberto para que a gente possa fazer as nossas perguntas, fazer os nossos compartilhamentos. Bom, obrigada, Lourdes. Olha, fantástica a reflexão que tu fez, né, nesse momento. E a gente sabe que tem muito a ver, né, com tu falar essa questão da família, né? A gente teve recentemente, como eu te falei, aquele evento que a gente encerrou o ano das atividades da AME lá na Liga, e a gente falou até sobre essa questão das relações, esse estresse tóxico em criança, o quanto compromete, mas é em todas as relações, né? Começa na criança, vai se levando, e tu estava falando, então é importante a gente conversar sobre isso. E a família sempre é o pilar. Sempre digo, se a pessoa não consegue ser feliz na sua família, vai ser aonde, né? E tu estava falando Isso. ali, Lourdes, eu fiquei me lembrando de uma coisa muito importante. A gente estava discutindo hoje de manhã, eu trabalho lá na faculdade, e a gente estava discutindo com o pessoal, a Ju está aqui, talvez até possa me ajudar. Eu peguei a conversa meio andando, né? E é uma coisa que nos preocupa do grande aumento de volume de faculdade de medicina. E o Edgar é um cara Uhum, bem antenado, ele viaja muito por todo mundo, e ele estava comentando hoje que havia uma proposta de aumentar mais ainda. E eu não entendi muito bem se era na federal ou na católica, Juliana, que eles iam aumentar para 200 alunos. Eu fiquei muito preocupada. E a gente estava conversando sobre isso. As pessoas estão resolvendo fazer medicina, muitas das vezes, não exatamente, não digo todas, porque é uma coisa por amor, né? Parece uma coisa de competição. Tu ficou falando, me lembrei muito disso, né? E a gente estava comentando também de como isso preocupa a, o grau de educação dessas pessoas, de formação e de esses futuros médicos, se eles podem realmente ser bem formados, né, adequadamente na universidade. E a outra coisa que tu falou do celular, isso é uma coisa assim que me intriga, porque é muito difícil a gente conseguir, e eu queria depois até uma complementação ali da Juliana. A Juliana dá aula, ela é professora ali da universidade, o João também é professor. As pessoas, quando tu vai dar aula, não assistem, não, praticamente tu tem que mandar tirar o celular. Tu sabe que eu participei de uma atividade agora semana passada, que é muito complicada, tá todo mundo mexendo no celular, aí tu fica pensando, mas as pessoas não conseguem desligar. Foi exatamente o não, que colocar, estão autômatos, entendesse? Então eu gostaria que até a Juliana comentasse sobre isso também, né? Porque agora voltou às aulas lá na faculdade, a gente está dando, e eu até comentei.
Tava o César lá também, eu digo, gente, como é difícil as pessoas, realmente, elas não param de usar o celular. É muito difícil, como é que tu vai abordar esse tipo de coisa, né? E eu acho que é importante a gente poder discutir isso, porque essas pessoas somos nós, são colegas, a gente, né? Isso acontece em todos os ambientes, não é só lá, é o ambiente que eu convivo, então deixar bem claro isso. Mas são todos os ambientes. Gostaria até que tu comentasse alguma coisa sobre isso, Juliana. Não, dos cursos de medicina, eu não sei te dizer, Verinha. Eu acho que não. Talvez tenha um aumento de vaga, mas o que eu tinha entendido é que iam abrir novos cursos de medicina pelas universidades que tem no interior, né? E a preocupação é com a qualidade do ensino, porque já é difícil a gente ter, principalmente na medicina, professores, né? Porque com todo o sucateamento das universidades e os salários que a gente nem, que é ridículo Terríveis, de comentar, né? E eu, ridículo. e eu sei que eu sou 20 horas na universidade, então é o pior salário. Mas como eu gosto e eu acho que eu também tenho que retribuir tudo que eu ganhei da universidade pública na minha vida e é uma missão minha ser professora. E eu gosto muito também. Mas é muito difícil a gente ter profissionais que queiram, né? A maioria quer consultórios, outros tipos de concursos que remuneram melhor, né? Principalmente a área médica. Então é uma preocupação, assim, realmente, né? Como é que vão ser esses cursos? Mas é tentar resolver uma coisa de uma maneira que eu acho que não, talvez não seja muito efetivo. E essa questão das telas, Verinha, realmente assim, né? E aí a gente vai dar aula e aí é tudo online. Aí, professora, pode mandar a aula pelo e-mail, né? Só que aí, claro, a aula a gente não bota, eu não boto muito texto, muita coisa, eu mais falo, né? Então a aula, quem não tá ali assistindo, e faço justamente de propósito também, porque tem que estar ali assistindo, né? Que o que vale na aula é o que o professor passa de prática e de, né? Teoria é só ler um livro e, né? E se aprende, né? O que a gente vê dos pacientes no dia a dia, as experiências que a gente tem, isso é o que faz diferença numa boa aula, eu acho, né? Mas eles, professora, pode passar os slides? Posso, passo, tal. Passo, mas acho que não adianta muito, porque, né, a gente... E o celular é uma coisa assim, agora se criou uma lei para proibir em escolas, né, de crianças. Olha o cúmulo que a gente chegou, né? As crianças, o meu filho tem 8 anos e quase muitos colegas já têm celular. E ele fica, mãe, eu quero um celular, mãe, eu quero, e eu não dou, mas eu remo contra a maré, né? Ele, só eu que não tenho, e fica essa coisa, né? Essa questão toda. E é muito complicado, né? Juliana cria uma coisa interessante. Os meus netos também ficam, como é que se diz, pedindo da mãe. Só eu que não tenho. Isso tira a noção de pertencimento da criança. Você vê como é interessante, como uma coisa pequena vai criando, vai crescendo. Olha, eu tenho observado meus alunos, não tem caderno, todo mundo no iPad, não tem caderno. Aí sabe o que eu resolvi? Não dou mais aula no slide. Eu dou um caso clínico, boto no quadro e aí vou conversar com eles. Aí eu dou minha aula. Isso, de certa forma, despertou um pouco, porque essa questão da medicina é interessante. A medicina ela está tão tecnocrata, tudo tem os aplicativos, todos de medicação, tem tudo no celular. E o que acontece? O novo médico ele vai atender, ele nem se preocupa em sentir o paciente, em perceber o paciente. Ele pega os sintomas, ele já bota lá no celular dele, já aparece o esquema terapêutico. Então, vejam como nós estamos. Nós estamos ficando numa relação assim, simplesmente farmacológica, tecnológica. Isso vai tirando o hábito de ouvir o paciente. Então, os médicos novos, eles não sabem mais o que é compaixão. Eles não sabem mais o que é ficar tocados pelo sofrimento do paciente. Paciente, como é que terminal. Nossa, eles querem logo acabar com essa história, porque é muito sofrimento. Não adianta. Os pacientes idosos, eu tenho me preocupado muito com os pacientes idosos, porque eu vejo uma total indiferença dos médicos residentes, dos novos médicos, diante do paciente idoso, que não tem grandes perspectivas mais para ter uma vida longa, mas ele tem direito de ter qualidade.
tem direito. Cuidado paliativo foi deturpado no meio médico. Cuidado paliativo é você oferecer logo uma injeção que tire ele da dor, e não é isso. Então, a gente vê que nós estamos enfrentando muita situação desafiadora. Por isso que o que deveria nos enaltecer, o que deveria nos trazer uma proposta de bem-estar, entendeu? Está nos deixando doente. A alegria está nos deixando. Eu fico indignada sobre psiquiatra mania, porque você tem alegria exacerbada. Quer dizer, a gente não está sabendo nem lidar com a nossa alegria. A gente não está sabendo lidar com a tristeza, que é uma condição humana. Condição humana, Eu vejo isso. você fica triste. E a gente Eu, adoece pela é, tristeza. eu vejo isso nas crianças, doutora Maria, assim, as mães reclamando, e eu digo para os alunos assim, ela está reclamando, a queixa que ela traz na consulta é que a criança, que a criança pula no Isso. sofá, que a criança não para quieta dentro de casa, principalmente agora nas férias, né? Aí, então, assim, as queixas são que a criança é criança. E passa se machucando, e sobe em cima de tudo, e não para quieto, e bagunça tudo, e bom, é a criança, então é difícil, né? E a tolerância é cada É vez difícil. menor, né? Menor. Ninguém pode É. se frustrar, ninguém pode Não, errar, não, ninguém pode não, esperar, não, porque não tudo vira pode. um transtorno, que nem eu digo, né? Um toque, um TOD, um TDAH, uma coisa assim, que a gente tem que ter Exatamente muito cuidado, isso. né? Nesses Isso. T's aí, né? Exatamente isso. Por exemplo, tu está na área infantil, né? Na área do adulto. Tudo é depressão. Não, não é depressão. Você não está doente de depressão. Você está insatisfeita com a sua vida. Ninguém Vamos pode lá no ficar que você. triste, não é ficar deprimido, Pois né? é, vamos lá, o que é que você pode melhorar? A fluoxetina não vai fazer isso. A sertralina não vai fazer isso. Não pode porque tem Entendeu? contato com a tristeza que tem que ser Exatamente. medicado, que tem que, né? É. Então, nós estamos realmente atravessando grandes desafios. E quando você não permite que uma criança expresse os seus sentimentos, explicando para ela, isso é ruim. Porque a criança vai crescendo achando que ela tem que embotar isso, que é feio, que é ruim, que ele vai ser castigado. E aí, o que é que ela faz? Ela transforma uma energia que é salutar, que é saudável, que faz parte dessa caminhada como espírito eterno, né? E transforma isso numa coisa tóxica. Aí, com 11, 12 anos, está se automutilando. Com 16, 17 anos, já fez algumas tentativas de suicídio. Com 20 anos, já não consegue mais ser produtivo, porque tem insônia crônica, não consegue se relacionar com ninguém. Então, vejam como a coisa vai crescendo por conta dessa questão emocional que nós não estamos valorizando. Nós não estamos entendendo a importância de nós podermos nos reconhecer enquanto pessoas com emoção. A emoção não tinha que fazer a gente ficar doente, mas faz. Faz. Né? Os Perfeito, quadros Lourdes. psiquiátricos são bem frequentes, fugindo daquela clássica descrição da ansiedade, da tristeza, da depressão. Estão fugindo. Por quê? Porque se trata de vivências tóxicas emocionais. Perfeito. A Cidélia levantou a mãozinha. Eu vi que o Marcelo entrou, seja bem-vindo. Primeiro dia que está no nosso grupo, viu, Marcelo? Depois, até se tu quiseres falar alguma coisa sobre essa conversa que a gente teve, da questão dos médicos, porque tu está mais a par, ele foi sindicato do diretor do Simers. O Marcelo é médico ginecologista, viu, Lourdes? É, Hoje é o primeiro. Noite, Verinha e colegas. É, Na verdade, eu estava com a câmera fechada, mas já vinha participando quase desde o início. Aí entrei um pouquinho atrasado. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa reunião extremamente valiosa e elucidativa. Se me permitirem, eu já gostaria de falar alguma coisa, porque vi Sim, que sim. tocaram no então, assunto sobre só as deixa eu ver, faculdades então, de então tu medicina. fala agora e depois a Cidélia, depois é tu, tá, Cidélia? Oi? A Cidélia Desculpem, não levantou a posso, mãozinha, não depois quero ela furar a fala. fila também, posso falar depois. Não, pode falar, depois pode ser, E Cidélia. eu só queria colocar assim, né, a respeito das faculdades de medicina. Tá? Realmente, assim, está surgindo novas faculdades, novas vagas para todo lado, em lugares que não têm condições, não têm a estrutura adequada para o ensino médico qualificado.
Tá? Aqui em Qualificadas. Pelotas, eu não sei exatamente a realidade da Universidade Federal, quantas vagas tem atualmente, mas as vagas, elas se aumentaram, foi um número pequeno. Na Universidade Católica, nós temos 200 vagas, são 180 vagas, e mais 20 vagas, que eu me confundo muito com as siglas. Não sei se é entrada pelo PAV, acho que é algo assim, algum programa desses, né, que é um outro tipo de ingresso. O que eu vejo? Eu sou professor na Universidade Católica e sou um técnico na Universidade Federal, na IPSER, mais especificamente. Eu vejo assim, a Universidade Católica tem investido muito em estrutura, tá? Tem melhorado muito os cenários para o ensino do estudante de medicina. Tá? Então eu vejo assim que é um aumento de vagas, mas num lugar que é qualificado, que está buscando essas melhorias, essa qualificação. Ainda acho assim que o material humano ainda precisa de uma valorização maior. Tá? Muitas vezes se investe em estrutura, mas o professor que está lá, né, a gente tem dificuldade muitas vezes de fixar o professor nessa atividade, tá? Em função de questões de remuneração, de exigência de carga horária, de todo o envolvimento que a docência traz. Eu vejo assim com extrema preocupação, porque a gente vive um cenário ah, onde o Ministério da Educação, né, o Ministério da Saúde, hoje tem uma política de aumentar o número de vagas médicas, aumentar o número de médicos, como se isso realmente fosse o problema. Na verdade, a gente sabe que não é. Tá? Então, realmente, assim, é algo muito preocupante. As entidades médicas têm tentado fazer frente em relação a isso, mas com muito pouca efetividade, porque nós temos todos os órgãos governamentais atualmente colocando, impulsionando essa prática, né, do aumento de vagas, da criação de unisquinas, como muitas vezes dizem, né, universidades em locais inapropriados, né, cidades muitas vezes com 18, 20 mil habitantes, com uma escola de medicina, Sim. dizendo que há um hospital há um hospital escola, quando aquilo na verdade é uma UBS, né, tem uma estrutura de uma UBS ou às vezes nem isso. Então, a gente vê com muita preocupação isso, né? A gente vê que isso, no futuro, vai aumentar o número de médicos e de médicos que não vão ser bem formados, digamos assim, né? Não vão ter a instrução adequada para que pratiquem uma boa medicina, para que levem o atendimento adequado e humanizado, né? Que estava se falando agora há pouco, para os nossos pacientes. Né? E também existe essa preocupação de que a medicina está muito voltada para os aparelhos, para os exames. Né? O paciente deitou no leito do hospital, se pede exames da cabeça aos pés, né? Mas muitas vezes não se faz uma boa anamnese, não se acolhe aquela. Está se perdendo a semiologia, né? A questão de fazer uma boa anamnese, de se acolher a questão psicológica do paciente, né? E também a realização de um bom exame físico. Tá? Claro, a gente, né, tem que ter um olhar, um diagnóstico dessas coisas, né, e tem que tentar resgatar algumas coisas pelo tratamento mais humanitário na medicina. Tá? Mas, com certeza, hoje nós temos um cenário que é muito desafiador. Eu, até há pouco, eu participava da direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Vínhamos fazendo um trabalho bastante intenso em relação a isso, né? E junto com outras entidades, como o CFM, o CREMERS, tá? Mas realmente, assim, são passos de formiguinha, como a gente diz, diante de um cenário que é bastante adverso. Mas é isso, eu queria colocar esse meu comentário, né, me apresentar para vocês. Eu sou médico e ginecologista, né, já com quase 26 anos de formado, tá, e estou muito feliz aí de poder participar da Associação Médica Espírita, que eu acho que um dos principais caminhos para que a gente melhore a medicina é justamente a gente impulsionar esse link, né,
com a espiritualidade, com o espiritismo, né, que eu acho que isso é o que enobrece as pessoas e pode enobrecer aqueles que trabalham na medicina, que trabalham na saúde, né, e que assim possam levar melhorias aí para a saúde pública, principalmente. É isso aí. Obrigada, Marcelo. E tenho certeza, a gente está bem feliz que tu está aqui com a gente. Tu pode falar então agora, Sidéria. Na verdade, boa noite, né? Boa noite, doutora Lourdes. Na verdade, eu ia Boa noite. falar algumas coisas que depois a doutora Lourdes e a Ju acabaram dizendo, mas só vou dar uma repetida, porque eu acho que são temas importantes. Quando a senhora começou a fala, né? A senhora começou com uma pergunta: como estamos atualmente, né? E eu penso que essa é a chave de tudo isso que a senhora disse, né? Que se a gente olhar tudo que a senhora descreveu, né? Quando diz, a gente tem que ser em vez de ter, né? Que a gente vive um mundo de ter, né? E de fato, a gente está num mundo em que a gente tem que ter tudo, né? Então, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter a melhor família, eu tenho que ter o melhor conhecimento, né? E isso tomou proporções tão grandes que eu tenho até o melhor diagnóstico, né? Eu tenho a melhor doença, eu tenho isso, né? E muitas vezes no consultório, sou psicóloga, né? Muitas vezes no consultório, eu vejo que o paciente que chega, ele se surpreende, porque ele vem com um diagnóstico já pronto, né? Ele se surpreende quando eu pergunto, tá, mas e quem é a pessoa atrás do diagnóstico, né? E você quem é, né? E a pessoa fica surpresa, porque hoje eu tenho que ter um diagnóstico, né? Então, se eu sou uma pessoa tímida, né? Eu já deixei de ser tímida, eu não sou mais tímida, né? Eu tenho algo aí, um transtorno que eu preciso ter, né? E eu fico feliz quando eu tenho um transtorno, porque eu tenho algo, né? Eu tenho algo a dizer daquilo que eu não sei dizer, né? Então, o mal-estar, que faz parte da nossa vida, ela passou a ser algo que eu preciso combater, né? E tem um livro, não sei se a senhora conhece, do James Davis, Sedados, é um livro em espanhol, em que ele traz esse alerta, assim, do quanto a gente, nessa tentativa de ter, e dessa luta desenfreada por conquistar as coisas, a gente cresceu em muitas coisas, mas a gente está perdendo na saúde mental, porque a gente está deixando de se escutar e de escutar o outro. Então, eu me tornei hoje uma excelente falante, mas eu não escuto. Não me escuto e não escuto o outro, né? Então, nessa relação, né, eu sei a dizer, eu me torno arrogante, porque aí eu vou dizer como é que tem que ser você, né? Como é que você tem que agir, como é que você tem que reagir. E dentro do meio espírita, a gente vê esse movimento muito grande, porque eu sei o que é melhor. Não, você não sabe o que é melhor. O que é melhor, né? E aí a gente precisa voltar para o Evangelho, né? Quer dizer, não existe estudo se a gente não viver aquilo que o Evangelho está colocado ali, né? É um resgate para essa vivência, né? Em que eu tenho que lapidar o meu diamante, lapidar o meu potencial, ver as coisas que eu tenho, né? Então a gente está perdendo isso no sentido de estar tendo que dizer para o outro o que o outro tem que ser, né? E então isso é bem preocupante, né? E eu vejo como saída, gostaria até que a senhora pudesse abordar isso assim dentro das AMES, como é que a gente pode estar trabalhando sem alimentar a nossa própria arrogância, né? De achar que a gente sabe do outro, como que a gente pode articular isso para que a gente possa viver o evangelho, né? De uma melhor forma, escutando o outro, né? Escutando a nós mesmos, o nosso próprio mal-estar, eu não querendo achar um rótulo em que eu me escondo atrás dele, né? Sim. Olha, tem
Faz algum tempinho eu participei de um grupo, de uma roda de conversa, e aquilo me tocou profundamente. É como você mesmo disse, às vezes a gente está sempre dando fórmulas para o outro, a gente está escondida, né? Às vezes a gente diz coisas para o outro que a gente não faz, né? Como que a gente pode viver esse evangelho? Eu lhe digo, como é seu nome? Como é seu nome? Sidéria. Sidéria, eu digo para ti que a gente tem que modelar Jesus nas nossas vidas. Jesus escutou com uma amorosidade as inseguranças do Pedro, a teimosia, a dúvida do Barnabé, a brincadeira. Ele escutou a mulher, como é que se diz, que ia ser apedrejada. Quer dizer, ele escutou, ele escutou. E nós perdemos isso. Sabe por quê? Porque a gente não se escuta. Como é que eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim? Como é que eu posso amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Mas não é esse amor egoísta, é exatamente esse amor que faz com que eu traga tudo que eu tenho de bom para me oferecer para o outro. Isso é modelar Jesus nas nossas vidas. Jesus foi simples, ele é simples. Se a gente lembrar disso, a gente vai ter humildade para combater em nós a nossa prepotência. Porque quando falaram Jesus ou Barrabás, prepotentemente a gente escolheu Barrabás. Jesus foi para o caminho do Calvário e o Barrabás foi libertado. Então, nós somos prepotentes na nossa caminhada, nós somos arrogantes, não é? Então, a melhor forma da gente viver o Evangelho, em todas as propostas que a gente tiver de levar o esclarecimento, de compartilhar a boa nova do Evangelho, de levar propostas da AME, onde há uma conexão entre a medicina e o espiritismo. Em tudo, nós temos que ser simples e humildes. Nós temos que ser simples, reconhecer que nós estamos em processo de aprendizado, não estamos prontos, estamos em processo de aprendizado. Reconhecer o quanto nós precisamos viver primeiro para depois ensinar. O espírita ele é interessante, como ele descobre o evangelho, como ele sabe de todo o Pentateuco kardeciano, né? Ele começa a negar ainda as, vamos dizer assim, os burilamentos que precisam ser feitos. Porque eu vejo que quanto mais a gente compreende o evangelho, quanto mais a gente se dá conta da nossa existência, mais coisa a gente tem para melhorar. Então, se nós nos colocarmos na posição que Cristo se colocou, de humildade, de simplicidade, de acolher mais do que ser acolhido, de perdoar mais do que ser perdoado, de amar mais do que ser amado, são coisas que parecem simples, parecem divinas, sacras, faz parte da nossa condição humana, faz parte. O que a gente precisa é entender exatamente isso, a simplicidade das coisas. Então, eu me preocupo muito com isso, né? Quando eu sou solicitada para dar uma palestra, eu penso muito. Eu digo assim, Senhor, eu quero dizer aquilo que eu posso fazer. Se eu não puder fazer, não adianta eu ficar com fórmula de, sabe, decorando o que precisa ser feito, estratégias que precisam ser feitas. Eu acho que isso é um tanto quanto perigoso. Então, como que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode viver o Evangelho? Modelando Jesus em nossas vidas. Vamos ter algumas recaídas, vamos algumas vezes voltar atrás, vamos algumas vezes ter insegurança, ter dúvidas, mas a gente não pode se afastar do nosso caminho real. A gente não pode se afastar do propósito que o Pai nos deu. A gente não pode se afastar do exemplo que nos foi dado. Né? Então, caminhar junto com Jesus é modelar ele nas nossas vidas. E eu não conheço o melhor modelo do que a simplicidade, do que a humildade, para a gente poder aprender a ser amoroso, para ser gentil, para ser generoso, para ser tolerante, para ser caridoso. Se não formos humildes e simples, a gente não vai aprender. Muito É um obrigada, exercício. viu? É verdade. Obrigada, perfeito, Lourdes. Está escrita ali a Pati e depois o Alten. Então, Pati, tu pode fazer teu comentário e depois o Alten.
Microfone, microfone. Sim, eu estava com dificuldade de localizar o microfone, a minha internet está péssima. Bom, primeiro, boa noite, né, a todos. Eu estou muito feliz que nossas reuniões recomeçaram, porque as nossas reuniões são, assim, um oásis, né, dentro do mundo absurdo que a gente vive, porque é muito difícil a gente conviver com pessoas que têm outros valores morais, né? Então, a gente se encontrando, a gente se sente mais acolhido, mais aconchegado, enfim, tem forças para seguir depois o resto da semana convivendo, né? Estou muito feliz que o Marcelo está aqui também, né? Porque a gente se encontra no hospital, mas encontrar ele aqui é muito bom, quer dizer que a gente também tem os mesmos valores, né? Fico bem feliz por isso. E, doutora Maria de Lourdes, eu queria agradecer a sua explanação hoje, acho que foi ótima, assim, foi muito propícia também. Eu queria deixar, assim, o meu parecer, eu não sei, eu também queria uma orientação sua, porque, assim, eu acho que a principal emoção tóxica hoje em dia é a ansiedade, sabe? A ansiedade que acontece pela falta de tempo, né? A falta de tempo, porque as pessoas estão... A maioria está correndo por conta do consumismo, né? Por conta do capitalismo, consumir mais. Então, não tem tempo para parar para pensar, para analisar o seu eu, né? E não conseguem sair desse ciclo vicioso, né? Também quando param para pensar, quando querem parar para pensar, identificam alguma coisa que não é muito boa aí mesmo que não param para pensar. Continuam trabalhando, correndo, consumindo, como se isso fosse resolver os problemas que não resolve, né? Permanece sempre aquele vazio dentro. E uma coisa que a gente, até o nosso grupo da AME e os grupos espíritas, são grupos que têm mais chance de perceber isso pelo Evangelho, porque a gente sabe que o Espírito da Verdade fala que conhecer a si mesmo talvez seja uma das principais chaves, né? E Jung também já fala isso, que conhecer a si mesmo é o que seria o ponto de partida para tudo, né? Então, o nosso grupo espírita, eu acho que não esse grupo, eu digo os grupos, né? Eles têm uma chance melhor, uma possibilidade melhor de sair dessa engrenagem socioeconômica que o mundo inteiro vive. Só que, assim, quando nós fazemos, os grupos espíritas fazem alguma coisa para integrar essas outras pessoas, é muito difícil de trazer eles para dentro nem sequer querem ter um conhecimento do que se trata, não, uma barreira, assim, quase intransponível. Aqui em Pelotas mesmo, ano passado, nós tivemos algumas atividades que nós distribuímos cartazes das atividades espíritas, trazendo médicos, falando sobre o tema, da importância e tal, da solidariedade, do amor ao próximo, para levar justamente isso também para a medicina, que hoje em dia está um pouco perdido, né? É uma profissão que virou empresarial, né? Basicamente. Mas, assim, a gente tem muita dificuldade. Eu não teve nenhum colega, assim, de hospital, ou mesmo outros profissionais da saúde que foram às nossas reuniões. São sempre os mesmos que participam, né? Então, a senhora tem alguma sugestão para que a gente possa quebrar essa barreira? Olha, a tua vivência é a mesma daqui de Manaus. É incrível como nós encontramos resistência, muita resistência, né? E eu acho que isso faz parte do movimento da AME, isso faz parte do movimento da humanidade. A gente não quer enxergar a verdade. A gente não quer conhecer mais porque isso gera compromisso. E nós estamos numa fase onde o automatismo é tão grande, o imediatismo é tão grande, o consumismo é tão grande, que nós não queremos isso. Não queremos, para que conhecer, para que ir? Não, menina, olha, isso é muito confuso, não. Fica para a próxima. Então, quando a gente sabe que tem a reencarnação, não, para a próxima, fica para a próxima. Esse é um desafio nosso. Nós não devemos desistir. Não devemos. Devemos persistir, convidando os companheiros a situações para despertar o conhecimento. Agora, eu usei uma vez uma técnica que eu aprendi, que foi interessante.
Como é que a gente aumentou o número de pessoas que participavam das nossas rodas de conversa, dos nossos estudos? Contando uma historinha. Porque é interessante, Jesus chamou a atenção da humanidade inteira, trazendo as parábolas. Parábolas são exemplos que ele criou com história, para que naquela época o pessoal pudesse entender, prestar atenção. Aí eu falei, peraí, eu vou criar histórias. Então, você, às vezes, traz as pessoas por curiosidade, contando histórias. Agora, histórias que tenham a ver com o tema que tu vai expor. E que, por exemplo, na área da saúde, a gente vai um pouco com o caso clínico, com o depoimento de um paciente, de uma família, de alguém que trabalha junto com a gente. Cria uma história. As pessoas adoram ouvir histórias. Então, isso foi um método que eu usei e que melhorou muito o número de pessoas que vêm assistir conosco. Entendeu? É muito interessante. Uma boa Essa ideia. essa outra questão que tu falou é assim, tu sabe por que a ansiedade é o carro-chefe, é verdade. Porque ela traz, atrás dela, ela traz medo, inquietação, insegurança. Mas por que isso? Eu aprendi com a ansiedade que ela é um sinal de alarme. Quando nós estamos ansiosos, é porque tem alguma coisa que não está bem encaixada. É porque falta alguma coisa, é porque alguma coisa está nos ameaçando. E o que acontece conosco na atualidade? Nós estamos muito correndo atrás do ter em detrimento do ser. Ou seja, nós estamos colocando as nossas necessidades materiais acima das nossas necessidades essenciais. Então, eu não vou mais perder tempo. Eu vou ganhar tempo trabalhando. Eu não perco mais tempo. Então, o equívoco do entendimento do tempo tem nos deixado muito doentes. Porque o tempo, ele é nosso parceiro. Às vezes, a gente precisa dele para quietar determinadas mágoas, para descobrir uma forma da gente resolver, para a gente poder, como é que se diz, pedir perdão ou aprender a perdoar. A gente precisa do tempo. Então, o tempo é nosso parceiro, mas nós entendemos ele como inimigo. Então, a gente quer correr mais do que ele. E é exatamente por isso que nós estamos assim, ansiosos, fóbicos, panicosos. Hoje, qualquer pessoa entra em pânico quando tem uma gripe que começa a espirrar, porque já acha que é Covid, já vai morrer, é Eurobus. Menina, é muita coisa nos ameaçando. E a gente esquece que, sabe, que a gente precisa ter uma posição mais saudável diante de tudo isso. Então, enquanto nós colocarmos as nossas necessidades materiais acima das nossas necessidades essenciais, a ansiedade vai continuar querendo nos chamar a atenção. Por isso nós adoecemos. Verdade, Lourdes. Tem mais umas. Até eu vou atrasar um pouquinho, vou passar uns 5 minutinhos, Lourdes, porque a gente entrou um pouco atrasada na tua aula. Tá? O Alto que estava inscrito, e eu gostaria de lembrar que a Janine entrou, acho que ela tentou falar, mas era tanta gente participando. Ela deixou um grande abraço para ti, gostou, disse que achou muito importante a tua fala. Ela me disse hoje que ela ia entrar para te ver. E ficou muito feliz com a presença do Marcelo aqui, tá? Deixou um abraço ali para o Marcelo. Todo mundo contente que está aí com a gente aí, Marcelo. Então, Alten, fica à vontade aí. Obrigado, prazer, alegria estar presente. Tentarei ser bastante objetivo. Eu tenho mais dúvidas que outra coisa, né? Por isso que eu falo. Tenho dúvida até se falo ou não, mas eu estou escrevendo um texto. Aliás, antes eu escrevi um texto sobre celular esses tempos e dividi aqui com o grupo. O celular tem sido um grande drama da humanidade, porque ele vicia como outro químico qualquer. Porque as mensagens de celular, quando se observa aquelas vídeos curtos, cada mensagem daquela libera dopamina e o sistema nervoso central pede nova dopamina, pede nova dopamina, quando os próprios pais, tenho certeza, Juliana, põem na frente dos filhos celulares para poderem ficarem livres dos filhos e atender a outras coisas, para acalmar os filhos, e isso é um imenso problema para ser solucionado e com tremenda dificuldade de ser solucionado. Eu estou escrevendo um texto atualmente, eu trabalho muito questão política, não tenho filiação partidária, mas eu tenho visto muita similitude, até acho, ter vivido, e minha última encarnação foi na guerra, na Segunda Grande Guerra, alemão,
muita similitude com o momento que vivemos, com o que foi na Segunda Guerra. Hoje, a mentira foi transformada em fake news para ser mais aceitável, mais Aceitável. palatável. Na época da Alemanha nazista, chamava Lügenpresse, a imprensa da mentira. E aí nós temos Exatamente. vários e várias similitudes, incrível. Noite das Facas Longas, a Noite dos Cristais, 8 de janeiro, e assim a gente vai e vai. E agora vamos ter um julgamento, que eu estou escrevendo justamente o julgamento de Nuremberg. E volta uma coisa, inclusive a química. Primeira Guerra, gás mostarda. Segunda Guerra, o Zyklon E, que foi o gás da morte, e outros gases, guerra química. E hoje nós padecemos pelos agrotóxicos. Nunca tivemos tantos venenos. Se temos medicamentos, temos venenos. E, inclusive, a própria Monsanto foi comprada por quem? Pela Bayer, que na época da guerra chamava-se IG Farben, química. Parece que tudo vai se encaixando numa similitude que me arrepia. Numa similitude que me arrepia, e as consequências da Segunda Guerra foram terríveis, né? Mas nós estamos tendo isso. Então, químicos, e eu, como pesquisador, trabalhei alguns anos indo para a Alemanha pesquisar, eu pesquisava sistema nervoso entérico, o cérebro abdominal, 100 milhões de neurônios no intestino. E já há algum Intestino. tempo nós temos doenças intestinais gravíssimas que levam a depressões gravíssimas que levam a suicídio. Então parece que parcela da humanidade está provando o seu próprio veneno. Esse meu raciocínio é lógico? Não sei. Parece ser meio, Verinha, uma neurose espírita, mas, enfim, são questões que nós estamos vivendo. Nós não nos demos conta, muitas pessoas, porque eu faço muito estudo, tenho estudado muito sistema nervoso de abelhas, de insetos, justamente para ver os impactos que têm esses venenos agrícolas chamados de agrotóxicos. Os impactos são terríveis e essa era de transição parece o seguinte: vêm os espíritos para a Terra para uma última chance evolutiva. E aí nós vamos ter transformações, já estamos tendo, mas certamente teremos uma agudização geométrica, progressão geométrica e não aritmética, ou quiçá mais do que isso, para momentos terríveis que nós estamos vivendo em relação à humanidade. Então, eu não sei muito bem o que eu disse, mas o que eu disse são preocupações que nós vivemos e que estão aqui ao nosso lado, estão permeando, e eu vou beber agora aqui um copo de leite com agrotóxico. Quem tomar água, toma agrotóxico em quantidade superior aqui na Lagoa, aqui no sul, doutora Maria de Lourdes. Aqui nós temos a Lagoa Mirim com maior quantidade de agrotóxicos que as senhoras aqui presentes têm de hormônio no organismo. Então, a situação é terrível e eu acho que faz parte de um processo reencarnatório e de um processo de revisão e de progressão da Terra, que ainda vai ser muito mais difícil que nós vivemos. Verdade. Faz sentido tudo que você disse, viu? Ó, faz sentido. Não é só Faz. neurose espírita. Não, faz Não, sentido assim, sim. viu, Lourdes? Ele fez um artigo muito interessante que saiu no jornal que a gente tem Hora do Sul. Depois eu posso até mandar para ti. E para quem Manda não para leu mim, esse manda, eu artigo, gostei. Marcelo, o Manda, pessoal manda, que eu não tem. gostei. É. Mande, mande. Ele fez uma revisão muito boa sobre isso, ficou muito bom o artigo dele. Obrigado. Perfeito, viu? Eu até adorei ver tu falar. Eu Mande gosto. para mim, velhinha. Vou mandar para ti ali. Gente, pelo adiantado da hora, eu até. A gente respeita muito o horário, viu, Lourdes? Aprendi isso com o Sérgio Sim, Lopes, ser sim, pontual, sim. mas é como a gente deu um tempinho a mais, então é que realmente houve interesse, o pessoal gostou, né, gostou de participar, né? Então, antes da gente. Primeiro, eu queria te agradecer muito, viu, Lourdes? Eu tenho certeza que vocês devem ter gostado da Lourdes, né? Porque a Lourdes é isso aí, essa força, esse tamanho, esse conhecimento, né? Ah, nossa, a Lourdes, assim, foi paixão à primeira vista, né? Quando eu conheci ela, a gente se achou muito, né? Tomávamos café junto, lá, uma grande pessoa, uma grande A estudiosa. gente se reencontrou.
Exatamente. Foi muito bom. Eu só tenho que te agradecer, viu, Luz? Eu tenho certeza que o pessoal também comunga da mesma ideia, tá? Então, muito obrigada, assim, de coração, porque eu sei que teu tempo é curto, está sempre participando de várias atividades, então só tenho que te agradecer e com a certeza que nós vamos nos encontrar lá em São Paulo. Tu vai estar lá em São Paulo? Sim, vou, vou. Ah, e depois eu tenho que passar para ti, viu, Marcelo, do Congresso do Medinesp. Depois eu vou falar contigo. Tá? Vai bastante gente aqui de Pelotas. Vai um povo grande aqui. Depois eu vou passar para ti no privado. Mas para a gente não estender muito, vamos encerrar. E eu vou pedir para a Sidéria fazer uma oração para nós. Pode ser, Sidéria? Pode sim, prazer. Então, agradecendo este momento, agradecendo a disponibilidade da doutora Lourdes em dividir conosco seu conhecimento. Agradecemos pelas reflexões, pelo amparo dos mentores amigos, agradecendo ao nosso grupo pela nossa união, pela harmonia que se faz sempre presente. Queremos neste momento encerrar este momento, que tenhamos todos uma semana de muita paz, muitas reflexões, para que possamos no nosso caminhar tornar a nossa caminhada mais leve e mais produtiva para nós mesmos e para as pessoas que nos rodeiam. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dos amigos espirituais que nos acompanham, damos encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Sidéria. Alten, depois tu manda para mim de novo teu artigo, tá? Que eu vou mandar para a Carla, se ela tiver interesse, que fala muito das crianças, viu, Carla? Que a Carla não tem pro... E a gente coloca ali no grupo. E a Carla, como ela não faz parte do grupo ali da AMA, eu mando para ti, porque é bem interessante, viu, gente? Verinha, Faz manda para isso, mim, manda Verinha. legal. Sim, com certeza, vou mandar para ti, acho Tá? que para o pessoal ali do grupo. Não, porque é importante e cai exatamente nessas coisas que tu falasse, viu, Lourdes? E ele fez uma revisão muito boa, né? O grupo partiu lá e tu só me manda de novo, tá? Eu repasso O texto para é esse bem bom, pessoal. eu li o texto, é Muito muito bom bom mesmo. Mas, Obrigado. Lourdes, querida, assim, ó, fiquei muito feliz. Eu não sei, quer falar alguma coisa, Juliana?